Iremos falar hoje sobre a teoria da adaptação por Callista Roy. A metodologia do modelo de adaptação de Roy baseia-se na aplicabilidade do processo de enfermagem, facilitando aos enfermeiros a coleta de dados, estabelecimento de objetivos e diagnóstico de enfermagem, a determinação de intervenções de enfermagem e a posterior avaliação do processo. A pessoa, o indivíduo, família, organizações, comunidades ou sociedade, como um todo, encontra-se exposta a uma série de circunstâncias, condições ou influências que rodeiam e afetam o desenvolvimento de pessoas ou grupos, sendo que o ambiente em mudança estimula as pessoas a darem respostas de adaptação. O ambiente é considerado como todas as circunstâncias, condições e influências que rodeiam e afetam o comportamento da pessoa. A pessoa saudável não está livre de situações inevitáveis, como a morte, a doença, a infelicidade ou o estresse. Mas a capacidade de lidar com essas situações deve ser a mais competente possível. A saúde é um reflexo da adaptação da interação entre a pessoa e o ambiente. De acordo com o modelo de adaptação de Roy, a pessoa é vista como um ser adaptável, com mecanismos que permitem a adaptação de comportamentos em respostas aos estímulos ambientais. De fato, a pessoa é o enfoque central dos cuidados de enfermagem, visando sempre a melhoria dos cuidados prestados baseados em investigação. Foi precisamente quando ela estava fazendo mestrado em enfermagem quando recebeu uma tarefa que mudou a sua vida. Uma de suas professoras, Dorothy Johnson, encarregou-a de desenvolver um novo modelo de enfermagem. Os pressupostos filosóficos provêm, de acordo com Roy, dos termos humanismos e veracidade. O termo veracidade foi criado por Roy para identificar a finalidade comum da existência humana. O princípio básico era que os seres humanos, individualmente ou em grupo, são sistemas holísticos, um conjunto complexo, influenciado por múltiplas facetas e adaptáveis, conceitos e metaparadigmas da teoria. A teoria de Callista, teoria da adaptação, trabalha a ideia de macroconceitos, que são abstratos e correspondem aos metaparadigmas, sendo eles a pessoa, o ambiente, a saúde e a meta de enfermagem. A pessoa, que é receptora do ambiente, do atendimento de enfermagem, o conceito de ambiente, o conceito de saúde e a meta de enfermagem. Dentro de sua teoria, a primeira preocupação correspondente à pessoa, ou seja, o recebedor do cuidado de enfermagem. Essa pessoa pode ser um indivíduo em si, uma família, um grupo, uma comunidade e até mesmo uma sociedade, já que deve-se sempre ter uma visão holística do ser. A pessoa, para Roy, constitui-se um sistema vivo e está constantemente em interação com o ambiente, por isso está sujeito aos estímulos internos e externos. Para a teorista, o ambiente representa todas as condições, circunstâncias, influências que envolvem e afetam o desenvolvimento e comportamento das pessoas e grupos. A saúde é definida por ela como a representação de um estado e um processo de ser e vir a ser uma pessoa íntegra e total, ou seja, expressa a habilidade de alcançar as metas de sobrevivência, crescimento, reprodução e proficiência, cabendo ao profissional da enfermagem promover a saúde das pessoas utilizando as respostas adaptativas. A meta de enfermagem, para Roy, é definida como a promoção de respostas adaptativas que interfiram positivamente na saúde da pessoa. A fim de se alcançar essas metas, a teoria da adaptação apresenta um processo a ser seguido conhecido como processo de enfermagem, e que apresenta os seguintes itens: avaliação do comportamento, avaliação do estímulo, diagnóstico de enfermagem, estabelecimento de objetivos, intervenção e avaliação. Vale lembrar que esse processo é contínuo e deve ser sempre aberto à participação do indivíduo no foco do cuidado. A teoria. Assim sendo para Roy, o indivíduo é adaptável e comparável a um sistema em constante interação com o ambiente, por meio do qual ocorre a troca de informações e energias. Essa constante troca forma o sistema que Roy define como sistema adaptativo. O sistema adaptativo é composto de esferas, sendo essas denominadas
Entradas, nível de adaptação, tendo a saída como a resposta comportamental que retroalimenta o sistema. Processos de controle que representam os mecanismos de enfrentamento apresentados em 4 modos: físico-fisiológico, autoconceito, independência e desempenho de papel. Os estímulos ou entradas podem ser divididos em focal, o que mais impacta a pessoa e determina mudanças, pois confronta imediatamente e gera maior grau de mudança devido ao impacto. Contextual, provenientes do meio interno ou externo e que podem influenciar de forma positiva ou negativa uma situação. E residual, são aqueles internos ou externos, mas que não são identificados claramente, sem efeitos claros. As saídas, em contrapartida, são as respostas internas e externas, representadas pelo comportamento da pessoa, podendo ser adaptativa, que ajuda na integridade, ou inefetiva, que não sustenta as metas sem produzir benefícios. Roy defende ainda que a adaptação utiliza-se de meios para ocorrer, sendo o nível de adaptação influenciado pelo desenvolvimento e pelo uso de mecanismos de enfrentamento. Mecanismos de enfrentamento, aqueles que descrevem os processos de controle da pessoa. Esses mecanismos são subdivididos ainda em subsistemas. Subsistema cognato, que faz o uso do mecanismo cognoscente de enfrentamento, ou subsistemas de controle referentes às funções perceptivas superiores do cérebro, que correspondem ao processamento de informações, ao aprendizado, à crítica e ao campo emocional. O subsistema regulador, o qual representa o mecanismo de enfrentamento que inclui os transmissores de natureza química, neural e endócrina, e as respostas autônomas e psicomotoras. Os mecanismos de enfrentamento regulador cognato podem ocorrer por meio de 4 modos de adaptação, podendo eles ocorrer individualmente ou em conjunto. São os modos de adaptação físico-fisiológico, correspondendo às necessidades básicas do ser humano: oxigenação, nutrição, eliminação, repouso e proteção. Identidade de autoconceito, necessidade básica de intensidade psíquica, como a pessoa espera ser e fazer. Desempenho de papel são os padrões de interação social, podendo ser primários, definido pelo sexo, idade e estágio de desenvolvimento; secundários, tarefas relacionadas aos estágios do desenvolvimento; ou terciários, temporários e escolhidos. Interdependência identifica padrões e valores humanos, afeições, amor e afirmações. As necessidades afetivas são preenchidas. Processo de enfermagem, na teoria de Roy, é composto por 6 etapas segundo Galbraith. Avaliação de primeiro nível, que é a investigação dos comportamentos de saída em relação aos 4 modos adaptativos, identificando padrões de comportamento e assuntos emergentes. A avaliação de segundo nível ocorre após a identificação de comportamentos ineficientes e das respostas adaptativas que precisam de apoio. Assim, inicia-se a investigação sobre os estímulos focais, contextuais e residuais que causam impacto no comportamento, permitindo identificar a raiz do problema e quais os fatores estão envolvidos. Diagnóstico. Há 3 formas de fazer o diagnóstico. Primeiro, utilizando uma tipologia desenvolvida por Roy, que relaciona os modos adaptativos. Segundo, é a realização do diagnóstico enunciando comportamentos e estímulos. Já o terceiro, reúne os comportamentos em um ou mais modos relacionando com os estímulos. Fixação de meta. Serão os comportamentos que o paciente deverá apresentar para resolver o problema. Ele deve ser realizado juntamente com o paciente. Intervenção. Tem o objetivo de mudar o estímulo para proporcionar resposta adaptativa. E evolução. Realiza-se a comparação entre a meta e o comportamento adaptativo, buscando falhas e novas metas para que apresente o melhor nível de resposta possível. Diante de tudo que foi dito, fica exposto os pressupostos da teoria de adaptação de Callista Roy. A pessoa é um ser biopsicossocial
e está em constante interação com as mudanças do meio ambiente. Saúde e doença são condições inevitáveis na vida da pessoa. A pessoa utiliza tanto mecanismos inatos quanto adquiridos, os quais são biológicos, psicológicos e sociais, para enfrentar as mudanças do ambiente. A pessoa sofre uma adaptação para que, dessa forma, responda adequadamente às mudanças do meio. A adaptação é uma função do estímulo ao qual está exposta e do seu nível de adaptação. O nível de adaptação da pessoa é tal que compreende uma zona que indica a série de estímulos que levará a uma resposta positiva. A pessoa tem 4 modos de adaptação: necessidades fisiológicas, autoconceito, papel funcional e interdependência. A enfermagem aceita a abordagem humanista de valorizar as opiniões e pontos de vista das pessoas. As relações interpessoais são parte integrante da enfermagem. Há um objetivo para a existência humana com o objetivo único de dignidade e integridade. A teoria e a enfermagem. Roy entende a enfermagem como a profissão dos cuidados de saúde que se centra nos processos de vida humanos, enfatizando a promoção da saúde aos indivíduos, grupos e sociedade como um todo, sendo que a ciência e a prática expande a capacidade de adaptação e melhora a transformação ambiental da pessoa. Roy considera o conceito de adaptação como eixo orientador para a prática da enfermagem. A teórica entende-o como um processo e resultado das quais pessoas sensíveis e pensantes, enquanto indivíduos e grupos, utilizam a consciência e a escolha para criar uma interação humana e ambiental. Desse modo, o modelo de adaptação de Roy contribui para desenvolver o conhecimento em enfermagem, guiando as investigações no sentido do desenvolvimento da disciplina e, consequentemente, da prática. Contribuições da teoria para a prática de enfermagem. O modelo de adaptação de Roy é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da prática e investigação em enfermagem, proporcionando relevância social à profissão. Com o passar dos anos, o profissional de enfermagem reconhece a importância da prática baseada na teoria e das vantagens da implementação de um modelo de conceptualização da enfermagem como base para a prática. Nesse sentido, as vantagens da contribuição da teoria para a prática de enfermagem incluem o aumento dos cuidados de enfermagem aos utentes, avaliação e diagnósticos de enfermagem mais abrangentes e rigorosos, como especial atenção às necessidades psicossociais dos utentes, melhoria da comunicação inter e intraprofissional, e, consequentemente, níveis mais elevados de autoestima profissional. E, por fim, os registros de enfermagem mais claros, objetivos e rigorosos. Segundo o modelo de adaptação de Roy, a enfermagem é a ciência e a prática que aumenta as capacidades adaptativas e que busca transformações nas pessoas inseridas no meio ambiente. A aplicação do modelo se torna uma importante ferramenta para o desenvolvimento da prática e investigação em enfermagem. Desse modo, a aplicação do modelo de adaptação de Roy na prática de enfermagem permite ter uma boa percepção das situações, contribui para a elaboração do diagnóstico e auxilia na prescrição de enfermagem. Esta foi a nossa apresentação.